Fala, galerinha linda do meu coração, tudo bom com vocês? Tô com muita saudade de vocês do quinto ano, muita saudade mesmo de todos vocês. A gente tem se visto pelas aulas online, mas a saudade é grande e a vontade de estar perto de vocês é muito grande. Daqui a pouco a gente está junto, eu tenho certeza disso. Tá? Enquanto isso, a gente vai estar começando hoje, estar dando hoje o nosso pontapé inicial nas nossas aulas do segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, a gente vai estar trabalhando sobre os esportes de técnico combinatório e também os esportes de rede e quadra. Então, o que acontece? No primeiro bimestre, nós estudamos um pouquinho sobre a família dos esportes e sobre alguns esportes de precisão e de marca. Nesse, nós estamos estudando outras duas famílias. E hoje, nós vamos estar começando com um dos esportes da família técnico combinatório, que é a ginástica artística, que todo mundo conhece, também conhecida como ginástica olímpica, que é uma ginástica que vocês vão ver que ela é muito interessante. Mas, como qualquer outra coisa, eu preciso primeiro passar para vocês a história desse esporte. Todo esporte tem uma história, como nós temos a nossa história. Nós temos a história de como nós nascemos até a história até hoje. A gente vem passando tempo a tempo, aniversários, e vai passando a nossa história. Da mesma forma o esporte, ele começou de uma forma e hoje ele está totalmente diferente. Então a ginástica artística, ela tem algumas coisas que diz que ela foi criada, relatos que dizem que ela foi criada lá no Egito Antigo. Cara, é longe, hein? O Egito Antigo é o Egito onde ainda existia faraós. Os governantes do Egito Antigo eram faraós. Hoje em dia não. Hoje em dia o Egito é governado por presidentes, por pessoas normais, mas na época era governado por faraós. Os faraós na época do Antigo Egito, eles eram como se fossem deuses. Mas alguns historiadores, o que são historiadores? Pessoas que estudam a história disso tudo e estudam a história do esporte, dizem que esses relatos do Egito Antigo são muito antigos sim, só que dizem também que, e apontam que a Grécia é que realmente foi o berço. Então alguns falam que foi o Egito Antigo, outros falam que foi a Grécia que foi o berço. Por que a Grécia, tio Will? Porque a Grécia é o seguinte, na Grécia existiam muitos deuses. Existia o deus da guerra, existia a deusa da primavera, existia o deus da comida, existia o deus da bebida, existia o Zeus, que era o deus. Se vocês já viram o filme ou um desenho do Hércules, vocês vão ver esses vários deuses e vocês vão ver como acontecia na Grécia Antiga. A Grécia Antiga vivia dessa forma. Ela vivia muito sobre uma coisa chamada mitologia grega, que nas aulas de história de vocês uma hora ou outra vão aprender sobre, se não aprenderam, vão aprender sobre isso. E aí o que acontece? Por que esses homens e essas mulheres da Grécia Antiga, elas queriam... Por que a ginástica foi criada lá? Porque esses homens normais, como nós, eles queriam se apresentar a cada dia mais com seus corpos perfeitos para os deuses. Eles achavam que os deuses iam olhar melhor para eles se eles estivessem com aquele corpo perfeito, sarado, lindo. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Eles achavam que para eles chegarem perto dos deuses, eles tinham que estar com seus corpos sarados, bonitos, perfeitos, tanto homem como mulheres. E aí eles começaram a fazer da ginástica uma coisa cotidiana para eles, uma coisa que todos os dias eles faziam. Então o que acontece? Eles acabavam todos os dias praticando alguma forma de ginástica. Ou uma corrida, ou um salto, ou uma cambalhota, uma estrelinha. Eles iam praticando várias coisas para fazer com que o corpo deles ficasse realmente perfeito. E aí o tempo foi passando, a busca pelo corpo perfeito foi continuando nesse tempo, nos tempos que foram passando, e durante a Idade Média, após o declínio do Império Romano, o culto ao corpo perdeu a força. Então, na Idade Média, o que na Grécia acontecia, que era o culto ao corpo, porque os deuses precisavam ver os corpos das pessoas perfeitas, nessa idade, no Império Romano, já não era mais assim. O culto ao corpo foi perdendo a força e a ginástica viveu um período de
ostracismo. O que é ostracismo? O ostracismo nada mais é do que ela perdeu o brilho. Ela foi acabando, ela foi sumindo, ela foi ficando em segundo plano. Era a mesma coisa que eu colocar dois de vocês num palco e acender a luz sobre um e apagar sobre o outro. Então, lá no Império Romano, se apagou a luz sobre a ginástica. A ginástica já não era mais tão destaque como era na Grécia. E aí o tempo foi passando. E aí ficando restrita praticamente aos acrobatas. A ginástica ficou, naquela época da idade do Império Romano, ficou simplesmente para os acrobatas. Para muitas pessoas que trabalhavam em circo e alguns outros acrobatas, que faziam esses movimentos da ginástica e se aperfeiçoavam sempre nisso, mas não era mais o que era na Grécia. E o resgate disso, o resgate dessa ginástica de novo com o foco sobre ela, a luz sobre ela, só aconteceu no início do século XIX. Em 1811, com o alemão Friedrich Lundiger. Ele foi o cara que fundou a primeira escola para a prática de ginástica ao ar livre. Então, esse Friedrich Lundiger, ele foi o pai da ginástica artística. Porque foi ele que pegou essa ginástica que estava desaparecida lá no Império Romano e colocou essa ginástica de novo na luz. Colocou essa ginástica de novo para que ela pudesse aparecer, para que ela pudesse as outras pessoas verem novamente a ginástica. E embora o objetivo dele fosse esportivo, e sim, preparar fisicamente os jovens alemães para enfrentar o exército de Napoleão Bonaparte, o que foi a ideia desse cara? A ideia dele era preparar, era esportivo, sim, mas era também preparar os jovens para a guerra. Preparar os jovens para a guerra que estava acontecendo entre a Alemanha e França. Entre o exército alemão e o exército de Napoleão Bonaparte, que foi um dos responsáveis por essa guerra lá entre a Alemanha e França. E com isso a ideia da ginástica, a ideia que ele deu sobre a ginástica foi se difundindo ou foi aparecendo em vários outros países da Europa, que passaram a adotar os exercícios da ginástica da mesma forma que ele, não só como esporte, mas também como preparação para o exército ficar preparado para a guerra. E aí Ludwig foi criando alguns aparelhos, como o cavalo com alças, as barras horizontais, a trave, as barras paralelas, que nós vamos estar vendo daqui a pouco aqui. Além das modalidades de saltos. Então ele foi criando tudo. E por isso ele é considerado o pai da ginástica, porque ele é quem criou tudo. Lá na Grécia, foi simplesmente uma coisa para culto ao corpo, que depois no Império Romano sumiu, e depois esse cara começou a fazer com que voltasse. Mas ele é considerado o pai da ginástica porque ele criou tudo. Ele criou todos os aparelhos, ele criou tudo que hoje em dia existe na ginástica. E mesmo sendo perseguido e preso depois da prática do esporte, e mesmo ele sendo perseguido e preso, a prática do esporte depois foi considerada perigosa e de alto teor revolucionário. Então, muita coisa foi passando nesse tempo. E o esporte ainda não era tão bem visto por muita gente. Mas a semente que ele queria plantar, ele plantou. E já tinha crescido e dado frutos. Por quê? Não era só na Alemanha que se praticava. Vários outros países também praticavam a ginástica como esporte e também como preparação, como eu falei, como preparação para os exércitos de guerra. Muitos ginastas alemães trataram de disseminar o esporte por outras nações, entre elas o Brasil. Quem trouxe a ginástica para o Brasil foi um ginasta alemão. Depois da década de proibição, em 1881, foi fundada a Liège, na Bélgica. Em Liège, na Bélgica, a Federação Europeia de Ginástica. Então, depois de muito problema para que a ginástica não acontecesse, para tentar sumir de novo com a ginástica como aconteceu lá no Império Romano, em 1881 foi fundada em Liège, na Bélgica, a Federação Europeia de Ginástica, que existe até hoje. E o esporte ganhou um novo status, arrebatando cada vez mais os fãs fascinados pela força, precisão e destreza dos ginastas.
Então agora a gente vai estar... A minha pergunta agora é simples. Tá, beleza, tio. A gente já entendeu a história. Mas como é que se joga essa loucura desse negócio? Como é que se faz a ginástica? Como que eu posso fazer para eu praticar a ginástica se eu quiser praticar? Boa pergunta. E agora eu vou responder para você. A ginástica, como a gente sabe, ela faz parte dos esportes da família técnico combinatória. E como nós já estudamos, o que faz com que o esporte seja parte da família técnico combinatória? Boa resposta. É isso aí, a resposta está certíssima. Os esportes, para fazerem parte da família técnico combinatória, para que o vencedor apareça, ele precisa fazer um movimento mais bonito do que o adversário dele. Então, se eu estou fazendo uma estrelinha, a minha estrelinha tem que ser mais bonita do que a do meu adversário. A minha cambalhota tem que ser mais bonita do que a do adversário. O meu salto tem que ser mais bonito do que o do adversário. Então, para eu ganhar, tudo que eu fizer tem que ser mais bonito do que o do adversário. Mais perfeito também do que o do adversário. Então, é isso que faz com que a ginástica seja um esporte técnico combinatório, porque não tem nenhum o equipamento é fixo, vocês vão ver, e o exercício ou o que eu estiver fazendo tem que ser mais bonito e mais bem feito do que o do adversário. Então agora, para a gente poder entender um pouquinho e rapidamente sobre a ginástica artística, eu queria passar para vocês uma coisa. O que os homens podem fazer na ginástica artística e o que as mulheres podem fazer na ginástica artística. Então vamos lá. Vou ser muito rápido com vocês, tá? Então, ó, o que os homens podem fazer? Quais os aparelhos que os homens podem praticar? Os homens, eles podem praticar o cavalo com alças, que é um equipamento que fica aqui, não é um cavalo, parece, mas não é um cavalo, é um equipamento que fica aqui, onde o cara só pode usar os braços para se mover e fazer os exercícios em cima desse cavalo. As pernas e o bumbum dele não podem tocar no cavalo, se ele tocar ele está desclassificado. Então o cavalo com alças é um esporte onde a força do braço é muito grande, porque ele não pode encostar com nenhuma outra parte do corpo no cavalo a partir do momento que está valendo ele fazer a série dele. Ele só pode encostar nas mãos. Então esse é o cavalo com alças, é o primeiro esporte, é o primeiro aparelho que os homens podem fazer. Outro aparelho que os homens podem fazer é a argola. A argola nada mais é do que duas argolas que são penduradas, presas em duas hastes de metal. E nessas argolas o atleta ele é colocado ali, então ele segura ali com a mão e ele vai fazer todos os movimentos do corpo, todos os movimentos que ele quer fazer, cambalhota, estrelinha, salto, rodopio, parada em pé ou a parada igual ele está aqui, ó, deitado igual uma prancha, tudo isso é feito somente usando as forças dos braços. Nas aulas ao vivo que a gente vai estar fazendo durante agora esse segundo bimestre, em todas essas aulas ao vivo eu vou estar mostrando vídeos sobre nessa primeira aula ao vivo dessa semana, eu vou estar mostrando vídeos sobre essas partes do esporte, onde a gente está vendo argola, salto sobre o cavalo e todas as outras modalidades dos aparelhos, tanto dos homens como das mulheres, para que vocês vejam no vídeo como a força que o cara faz para poder fazer, ou a menina também faz nos delas, para poder participar dessas atividades. Então, essa é a segunda, é a argola. Também é outra que só tem muita força de braço. Outra que os homens praticam é as barras paralelas. O que são as barras paralelas? São duas barras que são colocadas paralelas aqui, ó, uma do lado da outra, na mesma altura. E o rapaz ele só pode também usar mãos e braços para se sustentar ali em cima e fazer os movimentos que são feitos. Se vocês olharem depois e quiserem ter curiosidade de olhar na internet sobre essas modalidades que eu estou passando para vocês, olhem, que vocês vão ver que realmente aquilo que eu falei com vocês na história, de que o homem era muito forte, que os homens lá na Grécia gostavam de ser muito fortes para mostrar para os deuses, a ideia era essa. Por quê? Para praticar esses esportes, você precisa ser muito forte. Você precisa conseguir aguentar o peso do seu corpo sobre os seus braços, na maioria dos momentos. Ou, no máximo, sobre as suas pernas. Mas o seu corpo inteiro tem que estar
perfeito. Tem que estar muito bem preparado para você fazer isso e não ter problema. Então essas são as barras paralelas. Outra que os homens podem praticar é as barras fixas. O que é a barra fixa? A barra fixa ela também é presa por duas hastes de metal do lado e ela é uma barra só presa. É a mesma coisa que se eu colocasse naquelas duas hastes que tem lá na escola que prendem o teto, eu colocar uma barra fixa ali para que vocês brincassem nela. Isso é a barra fixa. Eles fazem todos os movimentos que eles querem fazer, rodopio e tudo isso que a ginástica mostra, eles só podendo se segurar numa barra. Se eles caírem nessa barra no chão, se eles soltarem a barra e caírem no chão, acaba a série que eles estão fazendo e aí a nota vai acontecer pelo que os juízes viram do que ele estava fazendo nessa barra. Então essa é a barra fixa. Depois da barra fixa, a gente tem os exercícios de solo. Os exercícios de solo são feitos todos eles no chão, em cima de um tablado feito de espuma no chão. Então, eles fazem todos os movimentos, rodopio, pirueta, mortal, para frente, para trás, cambalhota e tudo mais, paradas de mão, como ele está fazendo aqui, e tudo mais eles fazem no solo, no chão. Então esse é o solo, também é um aparelho que os homens podem praticar. Outro aparelho que os homens podem praticar é o salto sobre o cavalo. O que é o salto sobre o cavalo, tio? O salto sobre o cavalo é simples. Existe aqui um aparelho que ele fica colocado num lugar e o homem que vai pular sobre ele, ele vem correndo, pula em cima de um trampolim que está no chão aqui, ó, antes do cavalo, e aí ele bate com a mão no cavalo e dali ele começa ou a fazer cambalhotas, e aí cada atleta tem a sua série, tem o que ele vai fazer para mostrar para o jurado. Isso é passado primeiro para os jurados verem que ele vai fazer aquilo. E aí ele vai fazer ou mortais para frente, ou mortais para trás, ou giros com mortais, ou cambalhotas. Ele vai fazer um monte de coisa. E aí ele vai passar para o jurado para mostrar, ó, eu vou fazer isso. E o jurado ter que saber, ó, ele vai fazer, vamos ver se esse movimento dele vai ficar bonito e perfeito como deve ser. Então esse é mais um esporte que os homens podem praticar. E agora a gente vai entrar numa parte onde, meninas, agora é a hora de vocês. Agora é a hora que eu vou estar falando sobre os esportes que as meninas podem praticar. E quais os esportes as meninas podem praticar? As meninas, elas podem praticar as barras assimétricas. O que são as barras assimétricas? Ela é muito parecida com a barra fixa dos homens. Só que a dos homens é uma barra só, lembra que eu falei? A das mulheres também, são presas por hastes de ferro, só que elas têm uma barra em cima, uma outra barra menor embaixo. Então as mulheres são diferentes porque elas podem pular de uma barra para outra. Elas podem estar na barra de cima, ela pode fazer um movimento aqui, pular para a barra de baixo, cair na barra de baixo, segurar na barra de baixo, continuar o movimento lá embaixo na barra, voltar de novo para a barra de cima. Então as mulheres elas podem mudar a direção da atividade. Elas podem começar em cima e para baixo, começar embaixo e para cima. É com elas. Então a diferença das barras assimétricas para a barra fixa é essa. A barra fixa é uma só. As barras assimétricas são duas, onde elas podem mudar de uma barra para outra, fazendo os movimentos que elas têm que fazer e que vão estar sendo colocados, que elas foram colocadas lá para os juízes, como eu falei do outro, para os juízes, para que os juízes vejam que elas fizeram aquilo dali e se fizeram com muita perfeição. Outra que as mulheres podem praticar é uma coisa chamada trave de equilíbrio. É muito parecida com o cavalo, que os homens podem fazer. Só que a diferença é que do cavalo dos homens, lembra que eu falei que só podia o braço? Ele não pode tocar com a perna no cavalo, nem em outra parte do corpo. Só o braço, só a mão, que fica encostada ali e o braço sustentando o corpo. O das mulheres não. Elas podem encostar tanto com as pernas como com as mãos na trave de equilíbrio. O problema das mulheres é que a trave de equilíbrio é isso aqui, ó. A grossura dela é isso. É só isso aqui. Então na trave de equilíbrio a menina só consegue colocar um pé na frente e o outro pé atrás. Não tem como colocar os dois pés um do lado do outro, como a gente anda no chão. É um pé na frente e outro atrás. E aí o que acontece? Ali em cima elas fazem estrelinhas, elas fazem mortais para frente, elas fazem movimentos para frente, elas fazem movimentos para trás, elas rodam, elas fazem várias coisas ali em cima.
de um espacinho dessa grossura. Desse tamanhozinho assim. É a grossura da trave. Por isso que eu falo que elas são muito inteligentes no que elas fazem. E aí elas vão fazendo as coisas todas. Vocês vão ver nos vídeos que eu mostrar que isso é verdade. O solo. O que é o solo, tio? O solo é a mesma coisa. Se você reparar, ó, os dois próximos exercícios, que são os dois finais para fechar, é o solo, que também é praticado pelos homens e também pode ser praticado pelas mulheres. E o salto sobre o cavalo, que também é praticado pelas mulheres. Então, de todos os que eu mostrei, dos aparelhos que são dos homens e dos aparelhos que são para as mulheres, 2 deles podem ser praticados pelos dois. Solo e, salto sobre o cavalo. Então, o salto sobre o cavalo e o solo podem ser praticados por homens e mulheres. Os outros aparelhos só são praticados ou pelos homens ou pelas mulheres. Não tem como um homem praticar uma barra, uma trave de equilíbrio. Você não vai ver um homem fazendo uma trave de equilíbrio, como você não vai ver uma mulher fazendo um cavalo com alças. Então, os únicos dois que os dois podem fazer são salto sobre o cavalo e solo. Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje nós estávamos falando sobre a ginástica artística, falamos sobre a história, falamos sobre como se joga, falamos sobre os aparelhos que os homens podem fazer e que as mulheres podem fazer. Falamos sobre tudo isso. E para as próximas aulas, na próxima aula a gente vai estar falando sobre a ginástica rítmica, que é um pouquinho diferente da ginástica artística, mas que vocês também vão gostar muito de saber sobre. Então, alguma coisinha que eu quero falar rápido com vocês. Prestem atenção sempre nas atividades que eu vou estar colocando na plataforma. Eu vou estar colocando esse vídeo essa semana na plataforma e vai ter atividades também sobre essa aula. Se puderem, participem da aula online. Vai ser muito interessante vocês lá verem no vídeo algumas coisas que eu mostrei aqui. O que eu mostrei aqui é o que vai estar valendo na nota. O que vai estar valendo para o simulado, o que vai estar valendo para a prova, o que vai estar valendo para os exercícios que eu vou colocar na plataforma. Tudo isso vai estar sempre em cima do vídeo que eu estou gravando aqui agora para vocês, que vocês estão vendo. Mas é muito bom vocês também verem lá na aula ao vivo, os vídeos, que aí vocês vão ver melhor, vão entender talvez melhor os aparelhos que eu acabei de mostrar aqui. Então, beleza? Então, ó, tô com muita saudade e a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo!